Bahia fora de casa. E o técnico Wesley Carvalho falou muito aí com relação aos desgastes e também das lesões do elenco, Vincenzo. É isso, TT. O Wesley Carvalho comentou esse fato, o Thiago Heleno também comentou esse fato, mas primeiro a gente vai ouvir o Wesley Carvalho sobre a chance de classificação para a Copa Libertadores. Nesse momento, o Atlético tem 51 pontos, é sétimo colocado, a 6 pontos atrás do Atlético Mineiro e do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, tem 33 jogos, o Atlético Mineiro tem 34, mesmo número do Furacão. O Atlético precisaria somar todos os seus pontos restantes, seus 12 pontos restantes, e torcer para o Atlético Mineiro ter uma sequência ruim. E aí o Galo vai enfrentar o Grêmio em confronto direto, enfrenta o Flamengo em confronto direto também, depois encara o São Paulo e o Bahia para fechar o Campeonato Brasileiro. Então, há chance, matematicamente é possível, e até um discurso que a gente se acostumou a ouvir sobre o Coritiba, né? Ainda matematicamente é possível, mas ainda não mas é complicado de dizer que vai dar. O Atlético sonha ainda com a vaga na Copa Libertadores, matematicamente é possível, mas a probabilidade é baixa. O Atlético tem apenas 4% de chance de conseguir a vaga para a Copa Libertadores. E o técnico Wesley Carvalho comenta esse fato, fala que o time não vai desistir. A gente não vai desistir nunca, vamos continuar, faltam 4 jogos, vamos ter uma data FIFA para descansar e preparar a equipe. É o nosso perfil, é o perfil do clube e temos que continuar lutando. Daí o Wesley Carvalho, então, o Atlético não vai desistir, tem tempo para descansar nessa data FIFA, são 13 dias de espaço entre a partida contra o Bahia e a partida contra o Vasco lá na Arena da Baixada no dia 25, então o Atlético vai ter esse tempo para ajustar, por exemplo, o que vem dando errado nessa última sequência. Como vocês bem mencionaram, nos últimos 5 jogos do Atlético, nenhuma vitória, 3 empates e 2 derrotas, mas essa sequência ruim vem de mais tempo. Furacão que vem a 10 jogos com apenas 2 vitórias. Isso, coincidentemente, é desde que o Vitor Roque deixou o Atlético, claro, por lesão ocasionada na partida contra o Internacional. Depois disso, o Furacão venceu apenas 2 vezes, contra o Grêmio fora de casa e contra o América Mineiro na Arena da Baixada. O Wesley Carvalho comentou esse fato. O que faltou para o Atlético nessa sequência ruim na reta final do Campeonato Brasileiro? O que aconteceu? Alguns desfalques, alguns jogadores suspensos e um pouco de eficácia, digamos assim, lá no terço final. Porque se você pegar esses jogos, nós tivemos boa posse com alguns jogadores, boa contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o próprio Bahia aqui. Só que nós não estamos sendo eficazes quando nós chegamos no último terço. E isso nós estamos pagando um preço muito caro. Falta eficácia no último terço. Como falei, essa sequência de 10 jogos com apenas 2 vitórias, desde que o Vitor Roque saiu lesionado contra o Internacional, rompeu 2 tendões do tornozelo direito, o Atlético vem numa sequência ruim para o técnico Wesley Carvalho, um problema que poderia ser solucionado se o Vitor Roque estivesse em campo nessa sequência. O Furacão também reclama do desgaste físico. Ontem, Vitor Bueno começou no banco de reservas para Bruno Zapelli jogar. Na última partida, na partida anterior contra o Fortaleza na Arena da Baixada, o Vitor Bueno começa jogando e o Bruno Zapelli começa no banco. O Wesley Carvalho vai dando jeitos de conseguir poupar jogadores nesse momento da temporada. O Thiago Heleno falou sobre esse desgaste do fim de ano e disse que ele mesmo não estava 100% para enfrentar o Bahia. Agora é descansar, né? Também muita carga, né? Jogadores machucados, né? Jogadores que vêm de sequência muito forte, onde a gente já passou para toda a diretoria, os treinadores que uns estão acima da carga, é difícil até mesmo para treinar, um momento delicado, então descansar ao máximo e voltar com a mentalidade que é possível ainda. O cansaço ele é geral, né? Ele é geral, mas muitas das vezes para alguns jogadores pesa um pouco mais, né? Até pelo fato da diretoria acreditar na liderança, né? Minha, do Fernandinho, tem o próprio Pablo que está fora agora e outros jogadores também mais jovens que têm essa liderança. Mas a carga em cima nossa ela é muito pesada, né? Então a gente tenta levar
da melhor forma possível, tenta manter a rapaziada no maior nível possível, né? Os treinamentos às vezes a gente fica de fora, tanto que essa semana mesmo, eles vêm perguntar como eu tava, eu falei que eu tava 50%. Na real, hoje esse jogo eu entrei 70% do que eu posso, ou 60%, então... E aí o Thiago Heleno, então, em entrevista à nossa colega Monique Vilela, que cedeu as imagens, Thiago Heleno admite, treinou em 50%, com 50% da sua capacidade durante a semana e jogou com 60%, 70%. Então o Thiago Heleno que admite esse desgaste físico, que é uma realidade não só para ele, mas para todo o elenco do Atlético. Como a gente comentou no primeiro bloco, esse elenco do Atlético, nesse momento, com tantos desfalques, estar na 6ª colocação já é algo bom. E aí o Atlético tem esse tempo de descanso para voltar e enfrentar o Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mais descansado e melhor fisicamente nessa temporada, porque realmente nesse final de ano o Atlético e a preparação física dos jogadores do Atlético, até por uma questão de montagem de elenco também, afeta bastante os resultados dentro de campo, né? Eu acho que, assim, o Wesley tá naquele momento, assim, que tenta achar uma explicação para o inexplicável, né? Porque, assim, o planejamento não foi esse que o resultado está apresentando, tenho certeza. Houve aí no meio do caminho, você vê, o Felipão saiu do Atlético e está alcançando o objetivo que o Atlético queria, que é a vaga na Libertadores, e pegou o Atlético Mineiro muito pior do que estava o Atlético no momento que ele assumiu lá, tanto que ele foi convidado para treinar o Atlético Mineiro porque o Cudê foi demitido porque o time não rendia, né? E já na chegada dele, Linha, ele chegou a ter uma sequência, se eu não estou enganada, de 9 jogos sem vencer. E assim, ficou um tempão, tava a maior pressão da torcida pelo Felipão. Pois é, e agora o Felipão tá indo pra Libertadores, né? Porque eu acho que Flamengo, Atlético, Botafogo, Bragantino, Palmeiras, e eles só vão discutir quem é que vai nas 4 vagas diretas e as 2 da pré-Libertadores. E daí, querendo ou não também, né, Linha? Entra muito na questão de que, cara, o elenco do Atlético Mineiro é muito melhor do que o elenco do Atlético, né? E a questão de investimento, né? Entra muito nisso também. O Atlético, ele investe, mas o Atlético, ele tá investindo com o molde que ele trabalha há anos. O investimento de jovens promessas que vão ser lapidadas e vão ser vendidas. Como foi com o Vitor Roque, por exemplo. Como pode ser com o Zapelli, né? E o Atlético faz isso. Como pode ser com o próprio Canóbio. E assim... Só que, claro, ele espera resultados esportivos. Claro. Só que, ao mesmo tempo de esperar resultados esportivos, tem outros times que estão investindo muito mais para objetivos. Então, você pega os 6 primeiros times que estão à frente do Atlético. O Palmeiras tem um investimento muito maior, o Botafogo tem um investimento muito maior, o Grêmio também tem um investimento muito maior, o Bragantino tem um investimento muito maior, o Galo tem um investimento maior e o Flamengo nem se fala. Pois é. Então todos esses times têm. Só que daí entra uma questão de, pra mim, erro de planejamento. Claro que o Atlético não ia esperar que tantos jogadores importantes se machucassem nessa reta final de ano, que daí poderia estar muito diferente na situação. Mas eu vejo assim, Dalk, também, na questão de você programar, se você vai estabelecer que seu objetivo é brigar pelo título do campeonato, ou brigar pelo título da Libertadores, ou brigar pelo título da Copa do Brasil, você não pode, no meio da temporada, começar a se desfazer de algumas peças importantes, como o Kelvin, como o Vitinho, que foi negociado lá no começo do ano, como o Terans, que saiu no meio do campeonato. Você fortalece o elenco com esse tipo de jogador, né? Então, eu penso que se o Atlético tem ambição de ir longe, de chegar longe na temporada, tem que mudar um pouco essa política, né? Qualquer time, na verdade, não pode ter essa política de pegar os jogadores importantes do elenco e no primeira oportunidade de negócio desfazer, né? E passar pra frente, entendeu? O Vitor Roque, ok, é diferente porque esse foi feito um investimento justamente para dar muito lucro e deu, né? E essa é justamente aqui o comentário do Luciano Rezende, nosso ouvinte atleticano. A ausência do Vitor Roque foi determinante pro fracasso do Atlético em 2023? Não, colaborou muito, né? Porque foi o artilheiro do time, né? Você vê, até agora ele é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro.
Com 11 gols. Foi superado agora pelo Robson, por exemplo, né? Pra você ver quanto tempo que o Vitor Roque tá sem jogar. Então, assim, uma peça essencial pro Atlético, né? O Vitor Roque. O Vitor Roque é um cara que você não pode prescindir dele em qualquer projeto de conquistar alguma coisa. Sim. Né? Mas eu acho assim, inoportuna essa janela de meio de ano, faz negócio. Pô, mandou o Kelvin embora, né? E não tem um lateral para colocar no lugar dele agora. Né? Você mandou o Terans embora e não repôs na mesma... O próprio Vitinho, né? que o Atlético decidiu não comprar lá no início do ano. Que tinha o Atlético oportunidade. Sofreu muito com esse negócio de não ter pontas, tanto que o Atlético passou o ano todo improvisando ou o Pablo na ponta ou um dos meias na ponta, né? Claro, mudou um pouco a forma de jogar agora com esse 3-6-1 do Wesley, né? O Vitor Bueno Zapelli como meias mesmo e tendo 2 alas, né? Que são pontas, mas pô, o Coelho não deu resposta em momento algum. Como ponta durante a temporada toda. Ele evoluiu agora, recentemente. Então o Atlético abdicou de investir mais, né? E eu até entendo o Atlético abdicar de investir mais, ter essa grana toda do Vitor Roque e ano que vem investir mais. Só que daí esse ano, naturalmente, que ia correr o risco de ficar de fora da Libertadores. E aparentemente vai ficar porque a situação tá difícil. É justamente a mensagem do Alisson Santos dizendo que o Atlético tem consciência que não tem investimentos para uma Libertadores. O Matos já disse que estão no limite, eles querem mesmo a Sul-Americana e tá muito bom. Mas assim, se vai se contentar com a Sul-Americana, ok, então o objetivo foi alcançado, né? Mas eu penso que o Atlético entrou com ambições maiores na competição. O Turra, que foi demitido, ele veio aqui uma semana depois da saída dele e falou, o pensamento lá dentro era ganhar a Libertadores esse ano, ou pelo menos chegar de novo na final da Libertadores, né? Ganhar ou perder ia ser uma consequência do que ia acontecer e tal. Mas se há ambição de ganhar alguma coisa, você não pode na janela só ter saída de gente, né? O Atlético até trouxe o Zapelli e o Esquivel, né? Mas, por exemplo, a lateral esquerda foi uma outra posição que teve muitos problemas na temporada, porque quando saiu o Pedrinho, entrou o Fernando, ele logo se machucou e o Atlético ficou sem lateral porque o Esquivel ainda ele já estava treinando, fazendo parte do elenco, mas ele não tinha que esperar a janela para ele ser inscrito e tal, né? Lembra desse período? Então, assim, foram alguns prejuízos técnicos que o Atlético sofreu ao longo da temporada, exatamente porque quando você quer ganhar alguma coisa num ano que tem um calendário, como tem o futebol brasileiro, né? O Atlético estava em quantas frentes? Campeonato estadual que ele ganhou invicto, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Então foram 3 frentes simultâneas, porque o Atlético estava na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão naquele exato momento, e aí falta corpo no elenco, que é um negócio que o Flamengo, por exemplo, né, citando aí que foi um dos times que mais venceu nas últimas temporadas, ou o Palmeiras, tem de sobra, né? Qualidade de reposição, que sai um cara bom e entra um outro cara tão bom no lugar ali. Então você precisa ter esse tipo de elenco para você sonhar com alguma coisa grande. Sim. Não adianta você ter 11 titulares e aí os que entram, por exemplo, você perde o Vitinho que saiu, você perde o Coelho que não tá jogando nada, aí você traz o Thiago Andrade, né, para jogar que não responde. Não deu que não responde, entende? Ele tem potencial, tudo, mas não respondeu, não deu resultado, né? Aí você, entende? Você não tem, sai o Vitor Bueno Zapelli e você não tem a reposição ali para colocar na mesma característica, né? Então, assim, quer sonhar grande, você tem que ter um elenco grande. Não adianta sonhar grande com um elenco pequeno, com poucas alternativas, e quando você sofre com problemas de lesão e cartão, você não tem ninguém para pôr no lugar. A participação do Rogério Coelho, até entendo, Dal, que isso, mas ele tá falando que não é só isso. Faltou mesmo, além do planejamento que você mencionou, um pouco de inteligência para agir depois das eliminações. E ele complementa: acho que desculpas podem mascarar a incompetência. O Atlético já fez mais do que em 23... Peraí. O Atlético já fez mais do que em 23 com menos recursos. E a direção... mais do que nesse ano, no caso. Ano de 2023. Coisas maiores, né? Com menos recursos. Ano passado, né? Ano passado fez mais com menos recurso, né? Menos investimento. Menos investimento, né? Ano passado tinha tido um grande investimento que foi o do Vitor Roque no começo da temporada, né? Pagando a multa rescisória dele e chegou numa final de Libertadores. Mas é um encaixe. Às vezes esse encaixe não acontece, né? É aquele negócio. O Linhares
fez esse discurso contra o do Coxa e Cruzeiro, né? 4 vão cair. Né? 20% do campeonato vai ser rebaixado, assim como 25% do campeonato vai para Libertadores. Né? Então tem que ter esse entendimento também, que os times têm muito mais investimento. Eu entendo que o Atlético, entre aspas, tá ficando mal acostumado, porque o Atlético tem muita competência, o Atlético faz um trabalho muito bom e mesmo sem tanto dinheiro consegue se igualar aos clubes com investimento mais alto. Só que mesmo assim, não é sempre que vai funcionar. Às vezes os times com maior investimento vão acabar se sobressaindo nisso. O Flamengo, com todas as oscilações que teve na temporada, tá lá. Brigando muito. Com um monte não ganhou nada esse ano, né? 3 trocas de treinadores, né? Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e agora o Tite. Né? E o Flamengo tá lá, 57 pontos, um jogo a menos, podendo chegar a 60, podendo empatar com o Botafogo na vice-liderança. Por quê? Porque é um time muito forte. E um ano assim que o flamenguista considera muito ruim, porque até agora a única possibilidade nesse momento do Flamengo ganhar alguma coisa é dar essa virada aí no Brasileirão e levantar a taça do Brasileirão. Mas até então, e o Palmeiras, né? Os 2 maiores vencedores dos últimos 5 anos aí, o Palmeiras também é outro que pode terminar o ano sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Né? Eliminado na semifinal de Libertadores, né? Eliminado nas quartas da Copa do Brasil. Né? Tudo bem, tá na liderança do Brasileiro nesse ano, depois de uma recuperação incrível, mas olha como é que tava a questão do Palmeiras, olha a pressão que tava pra cima da diretoria. A torcida mesmo tava pichando as coisas da Crefisa, por exemplo. O Flamengo, com todo o poderio dele, caiu na mesma fase do Atlético, né? Na competição. Né? Nas oitavas pro Olímpia, né? Pegamos o Olímpia. E aí aquilo que deu, né? Enfim, mas é isso. Eu penso assim, que a ambição tem que ser do tamanho do investimento. Se você investe pouco, a sua ambição vai ser do tamanho do investimento, vai ser pequena. Se você quer ganhar um campeonato, você tem que fazer um timaço. Não adianta, ninguém ganha o campeonato brasileiro ou Libertadores com um time meia boca. Essa é a verdade. Futebol não tem milagre. Não tem. Futebol e o poder econômico hoje é determinante no futebol, né? Você pega o Manchester... Poder econômico e os acertos nas contratações. Porque o Coritiba foi o ano que mais teve dinheiro, mas não deu certo. Mas você pega, por exemplo, o Real Madrid. Por que o Real Madrid é o grande vencedor do futebol mundial? Porque o Real Madrid gasta dinheiro para montar time. O Barcelona, por que ficou na hegemonia do futebol mundial por muito tempo? Porque gasta dinheiro para montar time. O Manchester City, por que ele tá dominando o futebol mundial? Porque gasta dinheiro, investe dinheiro, né? Não gasta. Gasta que dá a impressão que você, né? Mas assim, põe muito dinheiro para montar assim, time. Querendo ou não, o Atlético, se ele quer ganhar algo assim, se ele quer ganhar a Libertadores, se ele quer chegar no Mundial, como é o grande sonho do Petralha, como é o grande sonho do torcedor, o Atlético vai precisar aumentar o seu teto salarial. O Atlético vai precisar gastar mais dinheiro. E eu entendo o Atlético ter esse teto salarial, ter esse controle financeiro que faz o clube ser uma potência hoje. E eu acho isso muito importante. Só que se quiser mudar o patamar esportivo, precisa ter um investimento um pouco maior. Mas o Petralha já falou que bateu no teto. E que precisa de uma SAF para poder assim, dar mais um passo. Eu não tenho ideia assim de qual é o número, mas eu tenho a impressão que o Atlético tem capacidade financeira de investir muito mais do que investe, né? Não sei se vocês estão pondo na poupança lá no final do ano, render 12%, aquela coisa, né? Estão fazendo um caixa e tal, mas eu acho que o Atlético tem capacidade financeira, porque o Atlético hoje é um dos times mais rentáveis e praticamente não tem dívidas, né? Então é um time muito bem administrado, esportivamente, não é SAF, é um time de um clube de futebol que tem as suas contas absolutamente controladas, né? É um dos clubes que mais gera dinheiro, movimenta dinheiro, né? Capital de giro, patrimônio, vende jogador, tal, não sei o quê. E eu acho que a equação financeira